Meu nome é Gabriel Torres Bizuli e eu vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso sobre a conversão do tipo sanguíneo ABO de hemácias. O sangue é um tecido conjuntivo líquido constituído por plasma e elementos segurados, sendo eles células e fragmentos celulares. As principais células do sangue são eritrócitos, leucócitos e plaquetas. De acordo com o ISTB, existem 39 sistemas de grupos sanguíneos conhecidos e mais 300 antígenos. Os tipos sanguíneos mais conhecidos são os sistemas ABO e RH. O sistema ABO tem como base carboidratos e os antígenos A e B, sendo eles caracterizados pela N-acetilgalactosamina e a galactose, respectivamente. Em 1959, Cameron e associados estudaram o antígeno B adquirido. Em 75, Gerbal, Maslett e Salmon publicaram um artigo observando os aspectos imunológicos do antígeno B adquirido. Em 81, Goldstein e associados realizaram a conversão de hemácias do tipo B em hemácias do tipo O. Em 2000, Kruskal e associados publicaram um estudo clínico onde foi administrado para pacientes dependentes de transfusão sanguínea hemácias do tipo B convertidas em O. O sistema ABO foi descrito em 1901 por Landsteiner, que o separou em tipo A, tipo B e tipo C, que posteriormente foi renomeado para O, do alemão On, que significa 100. O tipo AB foi descrito posteriormente em 1902 por De Castello e Sturley. Os antígenos do sistema ABO e H são carboidratos e são produtos secundários dos genes que controlam suas expressões. O gene ABO no cromossomo 9 e o gene FUT1 no cromossomo 19. Para que os antígenos A e B sejam ligados à superfície das hemácias, é necessário que a fucose tenha sido ligada previamente a uma substância precursora. Os genes controlam a expressão dos antígenos produzindo enzimas glicosiltransferases. O gene H expressa a enzima fucosiltransferase que liga a fucose na substância precursora. O gene A expressa a enzima N-acetilgalactosaminiltransferase que liga a N-acetilgalactosamina na substância precursora mais a fucose. O gene B expressa a enzima galactosiltransferase que liga a galactose na substância precursora mais a fucose. E o gene O é silencioso, portanto ele não expressa nenhuma enzima funcional. O fenótipo Bombay se deve pela expressão dos genes Hzinho, que não produz uma enzima fucosiltransferase. Assim, a fucose ela não é ligada na substância precursora e os genes A ou B não conseguem ligar os antígenos A e B. Existem subgrupos sanguíneos do sistema BO. Os subgrupos do tipo A podem ser separados em A1, A2, A3, AX, AEND, AM, AY e AL. Todos os subgrupos possuem o antígeno A, porém alguns deles possuem menos sítios de antígeno nas membranas das hemácias. Aqueles que não são do subgrupo A1 podem apresentar antígenos anti-A1 e possuírem fraca ou não aglutinação no teste de tipagem sanguínea com os reagentes anti-A e anti-AB. Os subgrupos do tipo B são separados em B1, B3, BX, BM e BL. Todos os subgrupos possuem o antígeno B, porém alguns deles possuem menos sítios dos antígenos nas membranas das hemácias e aqueles que não são do subgrupo B1 podem apresentar antígenos anti-B1 e possuírem fraca ou não aglutinação no teste de tipagem sanguínea com os reagentes anti-B e anti-AB. Também existem subtipos do fenótipo Bombay, o Parabombay tipo 1 e Parabombay tipo 2. O tipo 1 é causado pela falta do antígeno H devido a alelos nulos do gene FUT1. Porém, há a presença do antígeno H nas secreções devido ao alelo secretor SE, do gene FUT2. O tipo 2 é caracterizado por causa de uma baixa expressão do antígeno H devido a alelos mutantes no gene FUT1. A expressão da enzima fucosiltransferase é de baixa atividade. Particularmente em indivíduos do fenótipo Parabombay tipo 1, os antígenos H produzidos pelo gene FUT2 nas secreções podem ser absorvidos pelas hemácias e, consequentemente, convertidos em antígenos A ou B,
caso as suas respectivas transferagens estejam sendo expressas. Bom, em 1981, por Goldstein e Associados, foi descoberta a enzima alfa-galactosidase, obtida a partir do grão do café. Ela possui um pH ótimo de 5,7. Análises in vitro mostraram que 0,5 a 1% das hemácias lisaram, mas não houve nenhuma alteração morfológica ou metabólica. Testes sorológicos mostraram que as hemácias convertidas não apresentaram aglutinação em testes com soros do tipo A e B. A antigenicidade dos outros tipos sanguíneos foi mantida, com exceção dos tipos B e P1. Os testes in vivo em humanos foram feitos com hemácias marcadas com cromo 51 e foram feitas com 5 ml transfundidos em 3 voluntários dos tipos A, B e O. As amostras foram coletadas nos subsequentes 49 dias. Não foram observadas reações transfusionais nos primeiros minutos e horas após a transfusão, nem nos próximos dias. O tempo de vida das hemácias observado foi igual ao esperado de hemácias transfundidas sem a conversão. Em 2000, Cruz-Krau e Associados usaram a mesma enzima para realizar a transfusão de hemácias em pacientes dependentes de transfusão. A técnica para marcar as hemácias com cromo 51 foi a mesma, e foi observado que nenhum deles teve um aumento significativo dos títulos anti-B, embora 5 deles tenham sim apresentado o aumento. Não foram detectados anticorpos anti-alfa-galactosidase, porém foi detectada a perda de aproximadamente 11% da hemoglobina por unidade. Em 2007, Liu e associados descobriram uma nova enzima, a FragA alfa-galactosidase, que foi obtida a partir da bactéria Bacteroides fragilis. O pH ótimo dela é de 5 a 7,5 e ela foi obtida a partir de uma triagem de 2.500 fungos e bactérias. Essa FragA alfa-galactosidase possui uma atividade 300 vezes mais alta que a alfa-galactosidase obtida a partir do grão do café. Para realizar a conversão foram utilizados 10 microgramas por ml do concentrado de hemácias. Utilizando antígenos anti-B, não foi detectada a aglutinação das hemácias. Porém, estudos in vivo para garantir que essas hemácias são seguras ainda precisam ser feitos. Em 75, Gerbal, Mazur e Salmon observaram um antígeno B adquirido em pacientes do tipo A com septicemia ou que estavam se recuperando de uma infecção bacteriana. Foi observado que ao realizar o teste de tipagem sanguínea, as hemácias aglutinavam para o anti-B, por mais que a aglutinação fosse mais lenta. Eles concluíram que isso se devia a uma deacetilase produzida pela bactéria que estava infectando o paciente. E isso acontecia por causa de anticorpos policlonais utilizados para fazer a tipagem. Em 95, Hoskins, Larson e Naff descobriram uma alfa-N-acetilgalactosidase obtida a partir da Ruminococcus torx. Porém, mesmo após a conversão das hemácias, foi observada a aglutinação das hemácias. Em 2002, a Bakunica e associados descobriram uma outra N-acetilgalactosidase, que foi obtida a partir da bactéria Arenibacter latericus. Foram identificadas 3 formas da enzima, a 2, a 3 e a 4. Porém, apenas a 4 apresentava eficiência e atividade em separar os antígenos A das hemácias. Como resultado dos testes, não foi observada a aglutinação das hemácias com reagentes anti-A. Porém, estudos mais específicos ainda precisam ser feitos para concluir isso. Em 2007, Liu e associados publicaram o mesmo estudo, sobre a conversão das hemácias do tipo A. Essa enzima foi obtida a partir da triagem e foi classificada como parte da família GH109. Foram utilizados 300 microgramas por ml do concentrado de hemácias.
Utilizando os antígenos anti-A, não foi detectada a aglutinação das hemácias e estudos em vivo ainda são necessários. E finalmente, em 2019, Raffield e associados descobriram as enzimas FP-CBM32 e FP-GH36 a partir da bactéria Flavonifractor plaut. Essa enzima foi obtida a partir da análise de uma biblioteca metagenômica construída a partir de uma amostra fecal de um paciente adulto do tipo AB positivo. Para ser realizada a conversão, foram utilizados apenas 3 microgramas das enzimas e ao adicionar 3 miligramas de dextrano, essa quantidade é reduzida para 0,5 microgramas. A enzima FP-CBM32 é uma deacetilase, ou seja, ela solta o agrupamento acetil da N-acetilgalactosamina, transformando ela em galactosamina, e a FP-GH36 é uma galactosaminidase, retirando a galactosamina da hemácia, completando assim a conversão. Essas enzimas elas não funcionam separadas, só usando elas juntas que elas conseguem completar a conversão. Bom, o futuro da conversão de hemácias é algo que vai ser muito benéfico para o sistema de saúde, porque pode evitar futuros erros de transfusão, onde as hemácias elas são transfundidas em pacientes incompatíveis por causa de um erro na hora da identificação das bolsas. Também pode ajudar no estoque das bolsas de sangue, onde não será mais necessário a separação das bolsas em A, B, AB e O, positivo ou negativo, só separando em O negativo e O positivo. Também a ordem de utilização vai ser melhorada, podendo utilizar as bolsas mais antigas, evitando um desperdício. Também vai ser benéfico para comunidades onde o perfil dos doadores é incompatível com os dos receptores. Pode ser utilizado em operações militares e em grandes catástrofes. Também é estudado que o transplante de órgãos também possa se beneficiar de hemácias convertidas. Então, a gente pode concluir que desde que o sistema BO foi descoberto, muitas transfusões têm ocorrido e transfusões errôneas têm acontecido. Com a utilização da técnica de conversão de hemácias, essa conversão errada, essa transfusão errada pode diminuir em praticamente 100%, onde ocorrendo no máximo a transfusão de hemácias com fator RH incompatível, que é mais fácil de ser controlado e é menos fatal. As técnicas capazes de converter ou camuflar as hemácias, ela vem se desenvolvendo através dos anos, porém elas ainda não foram efetivadas, ainda tem muitas melhoras a ser feitas e muitos testes ainda a serem feitos, principalmente testes em vivo. Então é isso, muito obrigado. E qualquer contato, o meu e-mail está no slide.